Estes são os Google Pixel Buds Pro 2 e estes os Google Pixel Buds 2A. E tu sabes que é mentira, porque os Google Pixel 2A não têm versão em cor-de-rosa, apenas em íris e em avelã. Eles são praticamente iguais, não são? Mas têm aqui algumas diferenças, incluindo no preço. E hoje vamos tentar perceber se faz mais sentido pouparmos algum dinheiro e escolhermos os Google Pixel 2A, ou então se faz mais sentido gastarmos mais algum, irmos para os Google Pixel 2 Pro e conseguir algumas das funcionalidades que não existem aqui. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. O design é mesmo muito parecido. Existem aqui pequenas diferenças, mas cosméticas. Eu, sinceramente, quando coloco uns e outros no ouvido, não consigo sentir diferença nenhuma, se é que existe. Tanto os Pixel Buds 2A como os Pixel Buds Pro 2 são muito fáceis de utilizar. São levinhos, são confortáveis e tanto podes utilizar para fazer as tuas sessões de desporto, como para dares um passeio a ouvir música, ou então, se a tua cena é trabalhar no escritório durante uma série de horas de seguida e tu queres utilizar uns earbuds para atender chamadas, para fazer videoconferências, ou então para ouvir música sem ninguém te incomodar, ou se utilizares o modo de transparência para conseguires ouvir tudo, então os Pixel 2A ou Pixel Buds Pro 2 poderão ser os earbuds indicados para ti. E se tu segues o canal há algum tempo, sabes que eu adoro fazer desporto com earbuds enfiados no ouvido com música a estalar o cérebro. Não faças o que eu faço porque não é recomendável, mas é assim que eu gosto de utilizar. E estes earbuds, a sensação mais parecida que eu te consigo dar é se tu já usaste óculos ou se utilizas óculos e quando os colocas sentes, mas passado alguns minutos eles parece que desaparecem, não desaparecem, ficam sempre lá. E sim, eu utilizo óculos de teste e daí eu devia de utilizar mais do que utilizo. Mas é a sensação mais aproximada que eu consigo encontrar é estes earbuds serem tipo os teus óculos dos ouvidos, se é que isso faz sentido. Para quem usa um Google Pixel, estes poderão ser o match perfeito. E para quem não usa, poderão ser também. O controle dos Buds 2A estão embutidos no Android, sem precisarmos de mais nenhuma aplicação, que não é novidade, já tínhamos visto aqui nos Buds Pro 2. Conseguimos facilmente ver a informação da bateria, ativar o cancelamento de ruído ou o modo de transparência, encontrar os earbuds, alterar os controles do toque, mudar as opções de áudio, incluindo a alteração de equalizador, ativar o áudio switch para podermos passar de um dispositivo para o outro automaticamente e outras opções como atualizações de firmware e coisas mais chatas. Através do toque, para controlarmos os earbuds, existe aqui uma coisa que temos que conversar. Tu vais conseguir mudar o cancelamento de ruído ativo ou chamar o Gemini, fazer uma pausa na música, passar para a música seguinte, vais conseguir atender chamadas ou rejeitar chamadas. O que não consegues é alterar o volume através dos earbuds. Para isso vamos ter que mexer ou no telefone ou então pedir ao Gemini para aumentar ou diminuir o volume e isso funciona top. Mas imagina que tu vais na rua a correr e queres mudar o volume e estás habituado aos Pro 2 que conseguem fazer isso, deslizar e tal, e ele não, vais ter que dizer Gemini, oi, sobe o volume ou diminui o volume, ou seja aquilo que for. Tipo, é um bocado esquisito. Se bem que eu não tenho muito por hábito utilizar aqui o controle do volume, é mais por telefone, é uma das diferenças de um para o outro. Se usares um iPhone, vais conseguir usar os earbuds sem problemas, mas não vais conseguir ter este controle todo que tens num Android. Para quem faz chamadas com os earbuds, a qualidade é muito fixe. Nos testes que eu fiz, ouve-se bem a minha voz e cancela alguns dos ruídos que eu faço e a pessoa do outro lado, tipo, não ouve. Eu perguntei várias vezes, eu fiz aqui vários ruidozinhos e nada. A caixa de carregamento está muito gira e são muito parecidas. Esta aqui é um bocadinho mais pequena do que as do Pixel Buds Pro 2 e é um bocadinho mais leve também. O Pixel Buds 2A faz 7 a 10 horas de autonomia e com a caixa vai até 27 horas de autonomia. Nos Buds Pro 2 consegues ter cerca de 8 a 12 horas utilizando ANC. Eu estava aqui a falar também ANC. E se contarmos com a caixa conseguimos ir até às 30 horas. Portanto, estamos a falar aqui de uma autonomia superior, não apenas nos Buds, mas também na caixa. Pela primeira vez vai ser possível nos Buds substituir a bateria. Isto são notícias ótimas para aqueles que vão comprar uns earbuds e querem utilizar durante muitos anos e quando chegar à altura em que a bateria já não está fixe, já está a aceitar muito menos carga do que tinha quando estava de origem, então a Google desenvolveu aqui um sistema que basta, podes ir ao iFixit e vais ver lá o sistema. É só abrir, tará, e substituir. Ok, o Pixel Buds 2A são uma forma do Google conseguir trazer
uns earbuds muito top, mas com menos algumas coisas e a um preço acessível. O cancelamento de ruído ativo é uma das coisas que nós vamos notar a diferença. Os Pixel Buds 2A têm um cancelamento de ruído ativo que é fixe. No entanto, se nós formos colocar lado a lado, e é assim a única forma que eu consigo diferenciar, é utilizar uns e depois a seguir utilizar os outros, notas que os Pixel Buds 2 Pro têm um cancelamento de ruído ativo mais ativo. Eu diria que é um bocadinho acima, em que consegue bloquear ruídos que estes aqui não conseguem bloquear. Não é assim uma diferença abismal, mas fazendo aqui uns testes no escritório, fazendo alguns ruídos, eu consigo ouvir alguns aqui que aquilo consegue bloquear completamente. Portanto, existe aqui esta diferença. E se tu precisas mesmo de um cancelamento de ruído ativo muito, muito top, é isto que está aqui. Se não te importas de ter um cancelamento de ruído ativo um bocadinho menos ativo, então Pixel Buds 2A vão dar conta do recado. Pixel Buds Pro 2, tu vais conseguir controlar tudo, incluindo o volume, porque ele detecta o gesto de subir e descer, enquanto que aqui detecta apenas toque. Não vamos conseguir controlar o volume nos Pixel Buds 2A. Mas partilhando aqui contigo que eu não me lembro a última vez que eu controlei o volume através dos earbuds. Eu normalmente coloco aqui no telefone o volume que eu quero e deixo ficar assim. No entanto, apesar de esta diferença não me fazer moça, existe aqui uma que faz, que é quando eu vou a correr, eu coloco os earbuds nos meus ouvidos e lá vou à minha vida e às tantas, tipo, passa alguém por mim que me diz alguma coisa, não é sempre, porque é chato, estás a correr e tipo, não queres parar para estar a conversar com alguém, não naquele momento, mas se isso acontecer, ou imagina que eu estou aqui no escritório e preciso de falar com alguém, estou a ouvir música, ele detecta a minha voz e faz uma pausa automática na música para que eu possa conversar com a pessoa e depois quando é um vocal, ele detecta e continua a música. E isso é muito fixe. Aqui isso não existe. Portanto, é outra das diferenças que nós vamos encontrar. Outra que não me faz assim tanta falta, é gira, mas não faz, é que nos Pixel Buds Pro 2 eu consigo estar a utilizar e se receber uma chamada eu faço assim e consigo atender a chamada ou faço assim e ele rejeita a chamada. O som dos Pixel Buds Pro 2 eu consigo notar aqui uma diferença. Eu não te vou dizer se é uma diferença ligeira, se é uma diferença bem grande. Consegue-se notar uma diferença. É um som mais cheio, é um som mais rico. E tu aqui tens um som espetacular. Todas estas comparações que eu estou a fazer, se eu utilizasse os Pixel Buds 2A hoje e daqui a 2 dias fosse utilizar os Pixel Buds Pro 2, possivelmente eu não ia conseguir distinguir essas diferenças, mas colocando lado a lado e fazendo os testes, tipo, no momento, tu consegues sentir isso. Estás a ver o logotipo dos dois. Nos Google Pixel Pro 2, o logotipo é gravado, ou seja, ele é mesmo cravado aqui. Aqui não, é pintado. Portanto, é uma diferençazinha que se calhar nem ligas, mas é uma das diferenças também entre eles. Eu acho que para quem anda à procura de uns earbuds fáceis de utilizar, levinhos, bonitos, porque na minha opinião eles são bonitos. E se eu colocar aqui os Pixel Buds 2A só enroscar e os Pixel Buds Pro 2 com o mesmo sistema, em que tu colocas aqui, enroscas, ele vai prender e fica bem seguro. Portanto, podes andar aí aos saltos, não há stress. Para mim o mais bonito é este que está aqui, mas porque é cor-de-rosa e cor-de-rosa não há nos Pixel Buds 2A, mas a nível de conforto eu sinto exatamente a mesma coisa. Existe uma diferença no cancelamento de ruído ativo e tu consegues notar também quando estás sem música, que é o caso. No entanto, eu acredito que para a maioria das pessoas o Pixel Buds 2A vai encher a medida e é um preço espetacular porque normalmente são 100 euros de diferença dos Pixel Buds 2A, 100 euros a menos do que os Pixel Buds 2 Pro. Na altura que eu estou a gravar o vídeo, estamos aqui a falar de promoções de Black Friday, estes estão a 119 e estes a 179. Portanto, escolhe os que tu quiseres porque vai ser uma compra espetacular. Não acredito que os preços se vão manter assim depois dos Black Fridays e por aí fora. No entanto, no que diz respeito às diferenças de um para o outro, apesar de eu preferir os Pixel Buds Pro 2 porque tem muito mais coisinhas que eu partilhei aqui contigo, a verdade é que se eu não tivesse acesso a estas funcionalidades, eu possivelmente iria utilizar, todo contente da vida, se estivesse a correr e a tirar os earbuds e falava com a pessoa e depois voltava a colocar, ou seja, coisas que eu consigo passar sem. Logo, fica do teu lado. Se tu queres poupar uns trocados, então Pixel Buds 2A vai ser espetacular. Se puderes dar aqui uns trocados extra, Pixel Buds 2 Pro é a experiência completa. É tudo muito parecido, mas a experiência completa. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. E se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.